7. Amém? Nós vamos ler o versículo 9 ao 13. É o texto que estaremos trabalhando hoje, nessa manhã aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e canos. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes então Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai então a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardarem a própria tradição de vocês. Pois Moisés diz: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês porém dizem: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, nós te louvamos nesta manhã e exaltamos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos reunidos neste lugar estão aqui para deleitar-se diante da tua palavra. Que o teu Espírito fale ao nosso coração, pois nós carecemos do Senhor totalmente. Precisamos totalmente da iluminação do teu Espírito, que nos direciona a compreendermos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã, cada um dos teus filhos estarem nesse lugar, pois isso é uma dádiva. Obrigado porque o Senhor nos preservou até aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós queremos falar sobre o crescimento na verdadeira espiritualidade. O crescimento na verdadeira espiritualidade. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós percebemos que o Evangelho de Marcos, na verdade, é o menor dos evangelhos, dos 4 evangelhos apresentados na palavra. O menor dos 4 evangelhos é o Evangelho de Marcos. Não tem 16 capítulos, em termos de narrativa é o menor dos evangelhos também. Mas é interessante ver que Marcos, ao não ter sido discípulo de Jesus diretamente, ou um dos apóstolos, ele talvez tenha sido muito bem direcionado por Pedro. Talvez ele tenha escutado muito bem as narrativas acerca do ministério de Jesus por parte do apóstolo Pedro. E o objetivo dele aqui, nesse evangelho, não é narrar historicamente a vida de Jesus. Por isso você não vai ver Marcos narrar o nascimento e tantos outros acontecimentos históricos que os outros evangelhos vão narrar de maneira mais detalhosa. Nós vamos perceber que Marcos ele vai se deter a narrar os atos práticos de Jesus no seu ministério, os milagres de Jesus no seu ministério, de maneira e uma profundidade que nenhum outro evangelho narrou. Enquanto que Marcos ele não narra muitas partes históricas, é bem verdade, que Mateus narrou, que Lucas narrou, e que até mesmo João, não sendo sinótico, mas narrou também muitas coisas únicas. Marcos não. Mas em compensação ele vai narrar os atos de Jesus no seu ministério, numa profundidade que os demais não narraram. Os milagres são narrados em Marcos com mais detalhe do que nos demais evangelhos.
E nós vamos perceber que provavelmente Marcos estava escrevendo sim aos romanos, e que talvez por isso a riqueza de detalhes nos atos de Jesus no seu ministério, por compreender que era necessário usar aquele método para alcançar aqueles ouvintes que iriam estar diante do seu livro, que iriam estar diante dos seus escritos. É interessante ver que Marcos ele estava interessado em mostrar que Jesus ele é o Filho de Deus. E ele demonstra isso no início, ele demonstra isso ao longo das narrativas, e ele demonstra isso no clímax do seu Evangelho, no capítulo 15, versículo 39, quando nós vemos a fala daquele centurião, no momento da crucificação, quando aquele centurião, diante do momento que Jesus, após ter recebido aquela esponja com vinagre, expira e morre, o centurião vai dizer, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Marcos faz questão de narrar a fala daquele romano, porque ele sabia que talvez aquilo iria causar o impacto necessário aos romanos que iriam ler o seu livro. E por isso, meus irmãos, nós precisamos entender nesse texto do capítulo 7 que Jesus dá uma baita lição naqueles fariseus medíocres, que eram meramente legalistas e religiosos, mas que não estavam interessados em desenvolver uma verdadeira espiritualidade. Para crescermos verdadeiramente como igreja, nós precisamos estar disponíveis para desenvolver uma verdadeira, uma legítima espiritualidade. E hoje nós queremos entender em que consiste essa verdadeira espiritualidade com base nesse texto de Marcos capítulo 7. E a primeira coisa que nós vamos entender aqui é que a verdadeira espiritualidade ela consiste em atentar-se para o que é legítimo. O versículo 1 ao 5 vai nos mostrar isso. Veja que no versículo 1 nós vemos já a motivação errada dos fariseus. Eles vieram de Jerusalém até as redondezas de Genezaré, onde Jesus estava. Foram mais de 100 quilômetros de distância, muito provavelmente. E ele não estava ali para ouvir o mestre. Ele não estava ali para poder beber das fontes de água viva. Não. Ele não estava ali para aquilo. Eles estavam ali pela motivação errada. Os fariseus eles foram até Jesus, não para adorar. Os fariseus eles foram até Jesus, não para se derramar. Queriam encontrar em Jesus um herege. Iriam encontrar em Jesus um cara totalmente contra a lei de Deus. Mas o que eles não sabiam é que Jesus havia marcado um encontro com eles naquele lugar. Jesus iria prová-los naquele lugar. Então, meus irmãos, veja que a verdadeira espiritualidade consiste em se atentar para o que é legítimo. A motivação deles estava errada. Veja o verso 2 ao 4 que eles cultivavam práticas inúteis. O verso 2 ao 4 vai dizer assim, vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, sem lavar as mãos, os fariseus e todos os judeus, observando as tradições dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Ao voltar da praça, não comiam sem se aspergir. E muitas outras coisas eles faziam. Práticas inúteis. Achavam eles que estavam desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade, mas na verdade eram práticas inúteis. Eram práticas que de nada valiam. Eram práticas que em nada expressavam temor e devoção a Deus. Eram práticas que em nada revelavam a mutualidade do amor entre eles, pois julgavam-se a si mesmos, acusavam-se a si mesmos, não perdoavam a si mesmos, não sentavam na mesma mesa que alguém que pensasse diferente deles. Então aquilo era prática inútil. Lavar as mãos cumprindo a tradição dos anciãos era meramente bonito. Olha como eles preservam a tradição, mas não era transformador. Não era uma prática que revelava que o coração deles tinha sido transformado. Ao olharmos ainda para o texto, nós vamos ver a tentativa deles nessas práticas inúteis em incrementar aos mandamentos de Deus tradições. É como se eles achassem que a palavra estava pouca e eles achassem que fossem ser mais do que excelentes, acrescentando à palavra aquilo que não tinha sido dito por Moisés. Você já viu alguém assim? Que não cumpre aquilo que a palavra diz, que é essencial,
mas aquilo que a palavra não diz, ele acha que se fizer, ele está sendo mais crente do que os outros. Às vezes nós somos assim. Se eu orar de joelhos, não, acho que tem um negócio diferente do que orar em pé, porque Deus vai me ouvir de uma maneira diferente. Não, se eu levantar minha mão, eu vou estar expressando. Sim, as expressões são necessárias, elas são importantes, mas elas não validam uma verdadeira espiritualidade. Uma verdadeira espiritualidade é fruto de um coração rendido a Cristo. E é isso que aqueles fariseus não entendiam. Eles lavavam bem as mãos, eles aspergiam-se quando voltavam da praça sujo, eles cumpriam muito bem as tradições dos anciãos, mas eles não cumpriam aquilo que era essencial. Por isso eram práticas inúteis. Veja que ainda no verso 5 que eles não só cometiam práticas inúteis, como eles também aplicavam os seus rituais legalistas a outros. Olha o questionamento deles no verso 5. Eles vão questionar Jesus. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Eles estão indagando Jesus. Eles estão se achando no direito de chegar até Jesus e questionar por que os discípulos não estavam cumprindo a tradição dos anciãos, como eles estavam cumprindo. Por que eles, em outras palavras, por que seus discípulos não são tão bons quanto nós? Por que seus discípulos não são tão atentos à lei, e na verdade não é nem a lei, a tradição dos anciãos, como nós bem somos? Existem pessoas que não só se contentam em viver um legalismo religioso que não expressa a verdadeira espiritualidade, mas também quer imputar isso a outros. Se eu fizer um jejum de 30 dias e o outro irmão não fizer, o outro irmão está fraco. O outro irmão, ele, a fé dele está... Qual a motivação do seu jejum? Se eu vier 30 dias orar no templo todas as manhãs e o outro irmão não vier, está desviado, irmão. Qual a sua motivação em vir orar todos os dias no templo todas as manhãs? Se eu colocar um propósito de ler o Novo Testamento em tantos dias e o outro irmão estiver lendo o Novo Testamento em mais tempo, a leitura dele não está tão profunda, ele não está tão bom na fé. Qual a sua motivação em estar lendo a palavra de Deus? E olha que eu estou falando de práticas legítimas, né? Quando eu falo dos fariseus, não eram legítimas as práticas dele, eram práticas meramente de fruto de tradição de anciãos. Tradição cultural, não tinha nada a ver com a lei de Moisés. Moisés não havia cobrado aquilo de ninguém na sua lei. Mas veja que eles estavam tentando colocar sobre os irmãos, sobre os discípulos, sobre aqueles que eles encontrassem, aquilo que eles bem cumpriam, mas que não pertencia à lei de Deus. Eles eram muito bons naquilo que é periférico e muito ruins naquilo que é essencial. Nós precisamos entender que uma verdadeira espiritualidade é essencial para o crescimento da igreja. As coisas periféricas, elas podem até ter valor e importância, mas não são tão essenciais quanto o desenvolvimento de uma verdadeira espiritualidade. Jejum é importante, sim, mas não anula a importância da prática da oração. Porque a oração ela é constante, ela é sem cessar, é todos os dias, durante todos os dias do ano, durante todos os anos da sua vida na terra. O jejum não, o jejum é um período que tu tira ali. Então veja que é necessário entender que eles estavam muito enganados a respeito da verdadeira natureza, tanto do pecado quanto da verdadeira santidade. Porque para eles não entendiam que estar anulando a palavra de Deus era pecado, ao mesmo tempo que não entendiam que lavar as mãos não era sinônimo de santidade. Então nós precisamos nos deter àquilo que é essencial. Não busquemos ao Senhor Jesus com a motivação errada. Nós podemos viajar quilômetros à procura do mestre, como os fariseus fizeram ali. Vieram de Jerusalém só para encontrar o mestre. Até parece que havia boa motivação no coração deles. Mas de nada valerá se o intuito for errado.
Você pode passar horas em uma falsa devoção. Se o seu coração não estiver ali diante do Senhor genuinamente, verdadeiramente, de nada valerá. A motivação certa é essencial para que possamos viver uma verdadeira espiritualidade. Nós também não devemos e não podemos nos atentar a práticas inúteis. O Evangelho ele é libertador e nos conduz à prática de boas obras pela fé e à santificação pela ação do Espírito Santo em nós. Veja que é a fé genuína. Ontem nós começamos o estudo do livro de Tiago aqui com a juventude, né? E estávamos vendo justamente isso. As obras não substituem a fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas as obras são frutos de uma genuína fé em Cristo Jesus. Então, é a nossa fé genuína no Cristo libertador, no Cristo que nos transforma, que nos conduz à prática de boas obras. Não práticas inúteis, práticas de boas obras, genuínas, bíblicas. E é o Espírito de Deus em nós que nos impele a viver em santidade. Não é lavar as mãos porque havia uma tradição que se lavar as mãos está em santidade. Não é isso que vai te fazer santo. É uma vida movida pelo Espírito de Deus. Amém? E é interessante entendermos também que nós não somos melhores do que aqueles que não cumprem os rituais que nós cumprimos. Nós precisamos entender que mesmo quando estamos diante da prática das disciplinas espirituais, do exercício dos dons e tantos outros serviços, nada disso nos faz ser melhor do que o nosso irmão. Não é o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar dos dons? Por acaso é a mão mais importante do que o pé? Por acaso é um membro mais importante do que outro no corpo? Por acaso é um dom mais especial do que outro dom? Não são todos úteis no corpo? Não são todos necessários no reino de Deus? Assim também temos que entender. Nós não somos melhores do que ninguém quando cumprimos as disciplinas espirituais. Na verdade, se estivermos fazendo com essa motivação, precisamos rever a nossa motivação. Lembra da oração do publicano? Que ele chega e ele diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como estes que estão aí. E aí chega outro, ou melhor, o publicano é quem faz essa oração, o fariseu faz a oração: obrigado porque eu não sou como um publicano, né? E o publicano chega e: sou pecador. E aquela oração revelou uma verdadeira devoção que a outra não revelou. É isso que o Senhor quer de nós: devoção. Entender quem somos e que carecemos dele. Veja aqui ainda que a verdadeira espiritualidade, ela consiste em atentar-se a amar a Deus com o nosso coração. O verso 6 e 7 vai nos dizer o seguinte: respondeu-lhes então Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que os fariseus, eles não desenvolviam uma verdadeira espiritualidade porque o coração deles não estava no Senhor. As práticas pareciam expressar um verdadeiro amor ao Senhor, mas o coração deles estava distanciado do Senhor. É necessário, meus irmãos, fugir da hipocrisia. O verso 6 nos mostra isso. Veja que eles tinham lábios que honravam ao Senhor, mas o coração estava distante. De nada valerá os meus lábios louvarem ao Senhor, se o meu coração não estiver diante do Senhor também honrando ao Senhor. A verdade é que a verdadeira devocionalidade, ela precisa partir de um coração rendido e então lábios que expressam. A ordem é essa. É do interior do homem que procedem as coisas boas e malas. É de dentro. É de dentro de nós. Veja que o hipócrita, ele é como uma pessoa que desempenha muito bem o papel de outra pessoa. Ele é muito bom em desempenhar o papel que não é dele, porque aquilo não é verdadeiro. Ele está atuando, ele está fazendo uma coisa totalmente maravilhosa, mas que não é ele.
não é legítimo, não é verdadeiro. Por isso nós precisamos entender que é necessário fugir da hipocrisia. Os fariseus precisavam entender que era necessário, para começar bem uma vida de devocionalidade certa, fugir da hipocrisia. Os lábios honravam ao Senhor, mas o coração desagradava ao Senhor, detestava aquilo que pertencia ao Senhor. Nós vamos ver que eles distorciam a palavra do Senhor. Então o coração estava muito distante, né? Lábios revestidos de pureza, de nada adianta quando um coração está completamente impuro. Lábios revestidos de gratidão e honra e palavras até bonitas, de nada vale quando o meu coração odeia ao Senhor. Porque essa é a verdade. Quando o nosso coração deseja aquilo que é contra o Senhor, nós estamos indo de intento, de encontro ao Senhor, como se odiássemos ao Senhor. Quando pecamos e transgredimos contra o Senhor, é como se não o amássemos. É como se a vontade do Senhor não fosse tão maravilhosa em nossa vida, a ponto de surtir um efeito que nos conduzisse a não cometer aquele pecado. Por isso nós precisamos entender que é necessário fugir da hipocrisia. Os fariseus não estavam entendendo esse negócio aqui, e por isso estavam vivendo do jeito que estavam vivendo. É necessário ainda fugir da cegueira espiritual. Veja o verso 7, ele vai nos mostrar que eles adoravam ensinando doutrinas que na verdade eram preceitos de homens. Resumindo, o culto dos fariseus era em vão. Eles ensinavam muito bem, talvez, falando, mas estavam cegos espiritualmente, e por isso acabava distorcendo o conteúdo do ensino. Eles podiam ensinar muito bem, mas o conteúdo era duvidoso, porque eles estavam cegos espiritualmente. E quando uma pessoa se encontra numa realidade de cegueira espiritual, isso impede aquela pessoa de amar a Deus de todo o coração. A cegueira espiritual faz com que a pessoa sente numa cadeira dessa, escute uma palavra transformadora, o Espírito de Deus esteja falando poderosamente, mas ela está cega espiritualmente. E até que a venda seja tirada dos olhos dela, ela nada vê. Ela entra, ela está aqui, ela vai embora, ela vem no outro domingo, e assim posteriormente, e nada acontece, porque está cega espiritualmente. Assim eram os fariseus. Eles achavam que estavam, que eram top. Não tinha ninguém melhor que eles para cumprir a lei, não. Eles eram os melhores que tinham. Mas estavam cegos espiritualmente, enganando a si mesmos, caminhando de abismo a outro abismo. E a verdade, meus irmãos, é que se o nosso coração não tem honrado ao Senhor, nós temos sido hipócritas na nossa expressão de louvor a Ele. Se o nosso coração de fato não tem expresso uma devoção contínua ao Senhor, então os nossos lábios eles vão apenas expressar aquilo que não é verdadeiro. Por isso que eu falei da hipocrisia dos fariseus. O que é a hipocrisia? É justamente ele ser muito bom em fazer uma coisa que pertence a outra pessoa e não a ele, porque não é verdadeiro, não é genuíno, não é legítimo. Precisamos tomar o cuidado para que não sejamos hipócritas, para que a palavra de Deus ela não esteja sendo muito bem decorada por nós, mas muito pouco praticada por nós, pouquíssimamente praticada por nós. Precisamos ser bons praticantes da palavra de Deus, não meros ouvintes. Precisamos viver sim uma fé confessional, mas também uma fé genuína que transforma de dentro para fora. Como uma tocha de fogo. O fogo ele está ali, mas antes que você chegue nele, você sente o calor do fogo, né? É impressionante. Ele radia calor e você logo percebe que ali é fogo, está quente, sem que precise pôr a mão no fogo. Mas por que faz calor nas extremidades, na parte exterior do fogo? Porque ele, em sua essência, está queimando. De modo semelhante, precisamos ser nós. Precisa partir de dentro essa devocionalidade, de tal maneira que externamente haja uma expressão. Não é a genuinidade, é a expressão, é uma expressão daquilo que há dentro de nós. Se de fato o fruto do Espírito, né? Semana passada o pastor Senhor esteve aqui
Concluindo o fruto do Espírito na ministração. Se de fato o fruto do Espírito tem sido exercido por nós, isso vai ser prático, isso vai ser contínuo. Vamos errar, vamos falhar, vamos transgredir em algum momento, mas isso não nos definirá, porque o que nos define é a identidade de Cristo. Isso é o que somos. O pecar é o deslize, é o errar o alvo, é uma coisa assim esporádica, mas o que é constante é a nossa devocionalidade. O que é constante é o nosso coração diante do Senhor. Isso é o constante. Os verdadeiros adoradores, eles não são cegos espirituais. Antes, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Cristo precisa ser o centro da nossa adoração. O culto dos fariseus era em vão, porque o centro do culto deles era a tradição deles mesmos, e não o Senhor, e não a lei do Senhor. Para que a nossa adoração seja genuína, para que o nosso culto seja verdadeiro, Cristo precisa ser o centro do nosso culto. Você precisa estar aqui cultuando e Cristo precisa ser o centro. Você precisa estar na sua casa tendo uma vida devocional e Ele precisa ser o centro. Nas suas relações, Cristo precisa ser o centro. Em todas as coisas, Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Isso expressa que genuinamente nós não estamos cegos espiritualmente. Amém? Em terceiro lugar, a verdadeira espiritualidade, ela consiste em nos atentarmos a sermos fiéis à palavra de Deus. Veja que o verso 8 ao 13 vai nos mostrar isso. O verso 8 e 9, nós vamos ver o seguinte. Veja o que Jesus ainda estava falando acerca dos fariseus. Negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição dos homens. Verso 9. E disse-lhes ainda: jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus, para guardarem a vossa própria tradição. Veja que eles davam desculpas para serem independentes. Eles negligenciavam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Eles davam um jeitinho de abandonar os preceitos de Deus para preservar a tradição deles. Em tudo eles estavam buscando ser independentes da palavra de Deus. Os fariseus, eles jamais poderiam experimentar uma genuína espiritualidade bíblica enquanto eles estivessem rejeitando a palavra em detrimento das próprias tradições deles. Enquanto eu estiver lendo a palavra pela ótica da distorção, tentando trazer a palavra para o meu contexto e não me adequar ao contexto que a palavra me traz, eu vou estar sendo infiel à palavra. Eu vou estar dando desculpas para ser independente da palavra. Eu amo a lei do Senhor, como amo a lei do Senhor. Não foi o que o salmista falou? Aí eu posso pronunciar isso. Mas se o meu estilo de vida tem sido de modo contrário ao da palavra, ao da lei do Senhor, então eu não amo a lei do Senhor. Eu não posso tentar convergir a lei do Senhor para aquilo que eu quero, em detrimento do que eu quero. Não. É a minha vida que precisa ser transformada para caber nos moldes da palavra de Deus. Isso é devocionalidade. Veja que ainda do verso 10 ao 12, que eles relativizavam os preceitos do Senhor. Olha o verso 10 ao 12. Pois Moisés disse: honra ao teu pai e à tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Jesus está trazendo de novo aquilo que Moisés falou lá atrás. Aí veja o verso 11. Vocês, porém, dizem: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. Olha que coisa terrível aqui. Eles relativizavam a palavra em detrimento do que eles queriam. Eles pegaram a lei de corbã, a lei da oferta, da dedicação ao Senhor, onde o indivíduo, ele fazia um voto de que os seus bens seriam dados para o templo, seriam dados aos levitas, seriam dados para a obra do Senhor. Isso era muito bonito, isso era muito louvável, e eles entravam na brecha dessa lei para serem desleais, desonrarem os seus pais. Olha que coisa. Eles desonravam os seus pais em detrimento dessa lei que eles distorciam.
Então, quando eles não estavam a fim de cumprir o mandamento de honrar o pai e a mãe, eles iam lá e diziam: olha, o que eu tinha para cumprir com vocês é corbã. Eu fiz um voto, não tem como eu cuidar. Então muitos pais eram abandonados, enfermos, no período da fase como idosos, né, já anciãos. Eram abandonados pelos filhos por causa desse pretexto. Porque eles relativizavam a lei do Senhor. E aí eles descumpriam um mandamento tão forte como o mandamento da honra ao pai e à mãe, em detrimento da lei de corbã, mal aplicada. E Jesus está dizendo: vocês verdadeiramente são hipócritas. Vocês verdadeiramente relativizam os preceitos de Deus. Às vezes corremos o risco de estar fazendo a mesma coisa, querendo pegar um texto e convergir para o que nós queremos, para a maneira como eu quero interpretá-lo, para a maneira como eu quero que ele seja aplicado. Mas a verdade, meus irmãos, é que só há uma interpretação. É bíblica, é genuína, e é ela que a gente precisa viver. É essa interpretação, a interpretação verdadeira. Precisamos fazer uma verdadeira hermenêutica, né, missionária? Da palavra de Deus. E ainda para concluirmos, nós vamos ver no verso 13 a invalidação deles, a palavra de Deus. Eles invalidavam a palavra e disseminavam essa invalidação. O verso 13, veja o que Jesus vai dizer aqui ainda, ó: invalidando então a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Uma outra versão vai dizer que vocês passam aos seus filhos. Eles não apenas invalidavam a palavra, eles não apenas relativizavam a palavra e distorciam a palavra, como também disseminavam essa distorção. Olha que coisa maligna. Porque pior do que o falso ensino é a disseminação do falso ensino. Hoje em dia a gente fala tanto sobre fake news, né? E a gente bem sabe o poder de uma fake news, né? Quanto dissemina notícias falsas e coisas falsas. Agora imagine isso quanto à palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu admiro demais no povo de Israel, no Antigo Testamento, é a maneira, a praticidade com que eles transmitiam os ensinos de maneira oral. Por isso, quando a gente vê o Shema lá em Deuteronômio, né, capítulo 6, acredito é 9, nós vamos ver que justamente Moisés vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, né? Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. E em certo momento ali ele vai dizer: transmitirás, inculcarás a teus filhos a lei de Deus. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Eu vejo o que é isso? Eu vejo a maneira interessante como a palavra de Deus, a lei de Deus era transmitida de maneira oral. Você imagina um povo no deserto, como que eles iam conhecer Abraão, Isaac, Jacó, José e o período de escravidão, e Deus nos libertou com mão poderosa? Tudo isso era uma tradição oral. Era a responsabilidade dos pais transmitir aos filhos aquilo que o Senhor fez na história do seu povo. Olha, meu filho, o Senhor se revelou ao nosso pai Abraão lá atrás, e Isaac permaneceu firme, e Jacó abraçou isso, e a partir de Jacó veio a bênção aos seus filhos, que dos filhos vieram as tribos, e por aí vai. Então o ensino era transmitido de maneira oral, a tradição oral. No Novo Testamento a gente também vai ver isso, a tradição oral, claro. Mas no Antigo Testamento eu acho isso tão lindo de se ver. Você vê o povo ir para o cativeiro na Babilônia, no período exílico, passam 70 anos, passam uma geração para outra, muitos morrem ali, outros ficam por ali, e quando retornam a Jerusalém, é hora de pegar de volta o livro da lei e de lembrar o povo que eles tinham uma história, eles tinham um Deus, eles tinham lei, eles tinham princípios. E quando nós olhamos para esse verso 13 aqui, nós vamos ver que os fariseus eles estavam fazendo um desserviço, porque eles não só estavam distorcendo a palavra, como estavam disseminando a palavra distorcida aos seus filhos, e dos filhos aos filhos.
Quantas pessoas hoje nós encontramos, eu me preocupo com a minha geração, porque eu fico pensando o tanto de coisas ruins que a minha geração tem produzido quanto a ideologias e, consequentemente, disseminado. Quando nós falamos da questão da ideologia familiar, de 2 homens constituírem uma família, 2 mulheres constituírem uma família, e de como isso tem sido normalizado de maneira legal, né, na nossa nação e em outras nações já, eu fico pensando, aonde vamos parar? Por quê? Porque está sendo levado à posteridade uma perspectiva, uma cosmovisão, uma ideologia acerca de algo contrário à palavra. E era isso que os fariseus já naquela época faziam. Por isso que Jesus diz: olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, pela vossa própria perspectiva, por aquilo que vocês mesmos acham ser o correto. Mas nós precisamos ser um povo que no desenvolvimento da nossa espiritualidade nós nos atentamos a ser fiéis à palavra de Deus. Sem fidelidade à palavra de Deus não há espiritualidade saudável. Sem fidelidade à palavra de Deus não há cristianismo certo. Não há. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Por isso nós não podemos rejeitar a palavra. Antes, devemos ser inteiramente dependentes dela. Assim como o salmista, nós precisamos proclamar que a palavra deve estar escondida em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. O que vai nos levar a não pecar contra o Senhor é o quanto a palavra está escondida, não nos nossos lábios ou meramente na nossa mente, decorando os textos, mas no nosso coração. É do nosso coração, eu já disse isso aqui hoje, que procedem os maus desejos. É do nosso coração. Um coração transformado, ele vai revelar o fruto do Espírito. Mas um coração impuro, ou um coração que acha que está transformado, mas que está impuro, como era dos fariseus, cegos espiritualmente, hipócritas, vai na verdade produzir aquilo que está cheio. O nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus e não das tradições humanas. O nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus e não dos nossos preceitos religiosos que não vão nos levar a lugar algum. Precisamos abandonar tudo aquilo que não glorifica a Cristo. Tudo aquilo que não glorifica a Cristo. Veja ainda que a Bíblia, ela está sempre certa e nós sempre errados. Quando você estiver diante da palavra e discordar e houver um choque entre o que você pensa e a maneira como ela está expondo, não tenha dúvidas, é você quem está errado. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é soberana sobre a nossa vontade. E nós precisamos viver dessa maneira. Os princípios e mandamentos de Deus, eles são inegociáveis. Deus não volta atrás na sua palavra. E nós precisamos ainda transmitir a palavra com fidelidade. Não apenas aplicá-la com fidelidade, mas também transmiti-la com fidelidade. E às vezes é difícil, principalmente no contexto de mundo que vivemos. Você entra na universidade e por vezes não há espaço de maneira aceitável para que você possa transmitir a palavra. E aí para muitos é muito mais fácil fazer o quê? Se calar, entrar na onda ali, para não ser tolhido, né? Para não ser excluído, para não ser detestado. Mas a palavra precisa ser transmitida com fidelidade. Isso revela uma verdadeira espiritualidade. E concluindo então, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade, ela consiste em nos atentarmos ao que é legítimo, entendendo que precisamos ter a motivação certa ao buscarmos o Senhor. Precisamos cultivar práticas úteis e não práticas inúteis, entendendo que a palavra de Deus é suficiente e não aplicando a outros as nossas experiências como padrão. Precisamos ainda entender que a verdadeira espiritualidade consiste em nos atentarmos a amar a Deus de todo o nosso coração, honrando ao Senhor genuinamente em nossa vida e compreendendo Cristo como o centro da nossa adoração. E por fim, a verdadeira espiritualidade consiste em atentar-se a ser fiéis à palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é digna da nossa confiança. E a palavra de Deus deve ser
o único manual de regra, de fé e prática a qual devemos seguir. Dessa maneira nós estaremos desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade e crescendo no desenvolvimento dessa verdadeira espiritualidade. Amém? Você pode ficar de pé, gostaria de chamar o pastor Givaldo. Nesse momento vai estar ministrando a ceia. E que nesse momento o seu coração ele esteja realmente envolvido no Senhor para praticar uma verdadeira espiritualidade que agrada ao Senhor. Amém?